Por favor. Eu sou a Marli Westphal Menegazzi, diretora-presidente da Fundação Indaialense de Cultura. Quero desejar uma boa tarde, né, um final de tarde a todos, e que a gente tenha uma pré-conferência produtiva, né, que a gente saia daqui sem dúvidas, que eu acredito que sim, né, eu tenho observado ali, nós temos alguns conselheiros, nós temos a nossa bibliotecária, a nosso pessoal do administrativo participando, temos uma pessoa, não conheço, eu acho que é a professora Gil, agora me veio em mente, a Giovana, acredito que seja a professora Gil da Fundação, mas a todos, né, muito bem-vindos aqui no nosso canal, aqui da nossa reunião. Bom, então, acho que eu vou tomar a palavra aqui para me apresentar. Eu sou Helene Kalov, produtora cultural, gestora. A minha especialização é em produção executiva, né? Tenho uma especialização em gestão cultural, em produção cultural, mas eu trabalho muito mais em produção executiva, além da elaboração de projetos, né? Naquele momento do vamos botar a mão na massa, a minha função basicamente é essa, além de eu fazer a parte de direção de produção, trabalho de produção em campos de outros projetos, e a gestão dos próprios projetos. Mas o que interessa hoje aqui, hoje eu estou presidente do Conselho Municipal de Itajaí, eu participo do conselho, aliás, fui eleita presidente como representante da setorial de audiovisual, e eu participo ainda das câmaras setoriais de música e de produção cultural. Além disso, eu faço parte da diretoria do Santa Cine, que é o sindicato patronal, perdão, das empresas do audiovisual do Estado, e da Cinemateca, que é a entidade, se eu não estou errada, mais antiga na área do cinema, tanto que o Prêmio Catarinense de Cinema, ele antigamente era Prêmio Cinemateca, né? Foi ele que deu origem foi a Cinemateca que criou esse prêmio, inclusive. Eu sou uma das conselheiras, de vez em quando eu posso parar, gente, assim, porque tem gente ainda pedindo para entrar, tá bom? Mas relevem, assim, a pessoa não consegue duas coisas ao mesmo tempo. Então, basicamente é isso. E estamos aqui hoje para falar de Conselhos de Cultura, ou Conselho Municipal de Política Cultural, que é a nomenclatura atual. Então, agradeço o convite, dessa parceria com o Vanderlei, né? A gente já trabalha junto há bastante tempo, tenho um respeito enorme. Vou usar algumas coisinhas aqui principalmente agora no comecinho, vocês vão lembrar algumas coisas que a Bia falou, porque estão ligadas, né? Não tem como falar do Conselho, ele é uma parte de tudo que prevê o Plano Nacional de Cultura e que se prevê os planos municipais também, né? E todo o trabalho de cultura passa por um conselho, né? É muito complicado cidades que não têm conselhos. Acho que a nossa missão hoje dentro da cultura, como os produtores culturais hoje, quem não tem conselho é ir atrás, né, nas cidades, os produtores de cada cidade se organizarem para que existam seus conselhos, né? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente ter mais uma referência de onde seguir. Deixa eu botar esse aqui. E esta aqui, colocar assim. Vocês estão vendo aqui a telinha do pré-conferência de cultura em Indaial, né? Tá, então, vamos começar. Então, primeira coisa, como disse, nosso foco, Conselho Municipal de Política Cultural. Então, trazer a definição, primeiro, do que é isso, o que é um CMPC. Então, eu vou ler e depois eu vou destrinchar com vocês, nós vamos traduzir isso, tá? Isso aqui é o juridiquês da coisa, como vocês vão ler no plano nacional, é como vocês vão ler nos planos municipais. Então, segundo o Sistema Nacional de Cultura, o Conselho de Política Cultural é uma instância colegiada permanente
de caráter consultivo e deliberativo, integrante da estrutura político-administrativa do Poder Executivo, constituído por membros do poder público e da sociedade civil. Agora vamos falar como a gente fala todo dia. Então vamos por partes. Então eu vou pegar frase a frase dessa descrição. Então, primeiro, o que é política cultural? Quando a gente fala de um Conselho Municipal de Política Cultural, como a Bia disse na palestra passada, a política cultural, as políticas culturais são formulações ou propostas elaboradas pela administração pública, pensando no desenvolvimento de uma comunidade. E eu prefiro usar o termo comunidade porque a gente consegue pensar isso de uma forma ampla. Se é um conselho municipal, a comunidade é a cidade. Se estivermos falando do SEC, por exemplo, estamos pensando no Estado e assim por diante, né? Então, esferas, as comunidades que estão sendo atendidas. Então, seguindo, já temos o que é a política cultural. É uma instância colegiada. O que significa ser colegiado? Ninguém manda mais que ninguém dentro do conselho. É um órgão dirigente e todos os membros têm poderes iguais. Então, é claro que a gente tem um trabalho dentro, que você tem uma mesa diretora, você tem uma representatividade, para isso que você tem a presidência, a vice e tal, mas isso vai colocar uma hierarquia no trabalho, mas tudo deve ser votado, as coisas são votadas dentro de um conselho, porque nenhuma setorial, nenhuma cadeira tem mais poder que outra dentro do conselho, e tanto que os representantes, a mesa é formada por pessoas de dentro do conselho, então é uma entidade colegiada. Conselho de Política Cultural é uma instância colegiada permanente de caráter consultivo. O que é ser com um caráter consultivo? A função do conselho é emitir parecer, é sugerir coisas, é aconselhar, como o próprio nome diz. E de caráter consultivo, caráter deliberativo. O deliberativo quer dizer o quê? A gente não manda, a gente não decide, mas a gente apresenta respostas às consultas feitas, nós sugerimos, nós nós produzimos o debate, o Conselho produz o debate dentro da sociedade. Lembra que a Bia falou, né, que o Conselho é um elo entre a sociedade civil e a gestão. Então, é essa função, por isso consultivo e deliberativo. Então, nós recebemos uma consulta, nós produzimos um debate dentro do conselho e apresentamos a resposta. Essa consulta pode ser uma coisa bem formal, do tipo, olha, conselho, estamos em dúvida sobre o que fazer com tal edital, o que vocês acham? Raramente vem assim, mas pode vir. Geralmente, a própria sociedade enxerga o que precisa ser debatido e traz como pauta para o conselho. Em geral, é assim. E seguindo, integrante da estrutura político-administrativa do Poder Executivo. O conselho, todos os conselhos, na verdade, dentro de um município, eles não existem como uma entidade autônoma, um conselho não tem um CNPJ. O conselho ele está vinculado a uma entidade administrativa da gestão pública. Então, pode ser uma secretaria, pode ser uma fundação, né, uma autarquia. Ele, por si só, não existe. A Câmara Setorial não existe, o Conselho não existe, estão todos vinculados. Tem o Conselho da Saúde, da Educação, da Segurança, cada cidade institui os conselhos que julgam, que a sociedade julga necessária, acaba sendo uma demanda, geralmente, da sociedade civil, né? Qualquer coisa fora dessa, desvinculada de uma secretaria, de uma entidade da gestão, ela pode ser qualquer outra coisa, ela não é um conselho do município, tá? Vou me ater sempre ao município aqui. Pode ser um coletivo, pode ser uma associação, pode ser outra coisa, que aí sim vai ser uma entidade autônoma. E claro que a gente trabalha, né, tanto o conselho, muitos conselhos trabalham com parcerias com essas outras entidades, né? São entidades do terceiro setor, coletivos artísticos e tudo mais. Mas o conselho, como uma entidade autônoma, ele não existe, ele está sempre vinculado a alguma secretaria. Por isso, integrante da estrutura político-administrativa do Poder Executivo. E, por fim, constituído por membros do poder público e da sociedade civil.
Ou seja, os conselhos precisam ter gente da gestão e gente que não está na gestão. Basicamente é isso. Vou dar o exemplo do nosso conselho aqui de Itajaí. São 20 cadeiras, sendo ele é um conselho que nós chamamos de paritário. O mesmo número de cadeiras precisa existir para os dois lados, para o governo e para o não governo, então, que é a sociedade civil. Então, nós temos 9 câmaras setoriais, que são de áreas técnico-artísticas, mais uma cadeira que é das universidades, instituições de ensino, que compõem 10 cadeiras da sociedade civil. Do outro lado, 10 cadeiras do governo, e aí tem indicações de várias secretarias. No nosso caso, nós definimos, eu vou dar um salto assim lá na frente, mas eu volto, é só rapidinho, nós temos definido em regimento quais são essas cadeiras também do governo que fazem par com as da sociedade civil, mas a gente chega no regimento lá na frente, então vamos seguir. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Se quiserem falar, abre o microfone e pode falar que eu já dou a paradinha, tento responder e depois eu sigo. Acho que está tudo certo? Então, tá bom. Então, vou passar para a próxima. Como eu disse, o conselho ele não existe como uma entidade autônoma. Não é como um coletivo que eu junto uma galera ou uma banda que eu junto uma turma que eu gosto, um grupo de teatro. Não, ele existe porque ele é criado por lei. Ele está vinculado a uma entidade dentro da gestão. Então, ele é criado por lei, sendo instrumento legal instituído por legislação específica. Todo conselho ele vai ter lá um número, instituído pela lei, número tal. Tá? Isso, podem procurar. Se não tiver isso, é porque tem alguma coisa errada, ele não está legalmente instituído ainda. E aí, o que eu volto a deixar, que eu acho que é importante sempre ressaltar, né? O que está implícito nisso? Ele é legalmente instituído, mas ele é um instrumento de articulação do setor. É a instância de escuta e o lugar de fala da sociedade civil. É onde nós trazemos as demandas, né, para serem discutidas e depois dados os devidos encaminhamentos. Então, deixa eu ver, dentro disso aqui eu fiz alguma anotação. Tá. Eu vou passar para o próximo slide primeiro, que vai ser mais fácil. Aqui o que eu falei lá da frente, que eu ia dar um salto, né, falando da formação, que são as cadeiras dos conselhos. E é importante se pensar, até estrategicamente, eu diria, como ele é formado. Porque, por exemplo, nosso conselho, eu vou sempre usar o de Itajaí, tá, gente, que é o que eu conheço bem. O nosso conselho, ele é paritário. Então, se eu quiser que uma área artística tenha uma representação específica, vamos supor, hoje nós temos a Câmara Setorial de Teatro e Circo. Vamos supor que toda essa turma lá dentro acha que, por algum motivo, é preciso separar teatro de circo. E aí eles querem 2 câmaras setoriais separadas. Então, são 2 representações separadas da sociedade civil. Eu preciso ter uma outra cadeira do governo para ocupar essa lacuna que vai ficar, porque hoje, então, eu tenho 10 cadeiras, eu ficaria com 11, então eu tenho que pôr uma 11ª do governo também. Então, por que tem que ser estratégico? Não basta só você atender essa demanda de sociedade civil das partes, talvez é melhor que as partes se adequem para que a parte governamental, você tenha também pessoas que sejam relevantes e que farão alguma coisa, não estão ali só assinando lista de presença para dizer que estão ali. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente sempre trabalhou com o pessoal da assistência social, Secretaria de Educação tem cadeira, o gabinete do prefeito tem uma cadeira, a Câmara de Vereadores tem uma cadeira, porque são pessoas relevantes que precisam estar a par de tudo que fazemos no Conselho para que também tenhamos acesso e diálogo para cobrar coisas, né? Para pedir informação, para solicitar participação, para chamar para esclarecer acontecimentos. Então, é estratégico, é preciso pensar também quem são as pessoas do governo, porque senão também se coloca lá qualquer pessoa que às vezes vai mais atrapalhar. Numa votação, por exemplo, de um assunto importante, a pessoa do governo pode jogar contra o que a sociedade civil quer.
entendeu? Então, é estratégico saber quem do governo vai ocupar essa cadeira, né? Que cadeira está ali, de onde vem essa pessoa, que é um risco que a gente sempre corre, né? Perguntas? Vou achar que não, tá? Vou continuar. E daí, em seguida, a gente vem falar, antes de chegar no regimento, eu quero só colocar mais algumas coisinhas que eu acho bem importantes com relação à função especificamente do conselho, quando a gente fala que o conselho ele é consultivo, ele é deliberativo, e aí vem uma série de ideias, a gente pensa, tá, mas o que a gente fala, por que a gente fala, por que são discutidos, né? Depois eu até apresento para vocês, já aqui dentro de regimento, porque as questões são assim, ó, o que são atribuições de um conselho? Analisar, falando em verbos, tá? A gente pensando em ações, analisar as propostas feitas pela secretaria que está vinculado e ou pela própria prefeitura, discutir isso, gerar o debate com a sociedade civil, fazer proposições, aprovar questões nesse âmbito de encaminhamentos, e não, lembre-se, eu não tenho o poder para mandar, para definir nada, a canetada não é minha, vai ser sempre da secretaria que está acima de mim, da prefeitura, mas a minha força é, olha, querido, eu recomendo que faça por este caminho, porque esse outro aqui vai te dar problema, ou por este outro aqui nós não queremos como sociedade, porque isso afeta diretamente o meu trabalho como artista e isso não quero. Entendeu? Esse é o trabalho do conselho, que essa comunidade de profissionais esteja ligada, estejam na mesma página, mesmo que a gente tenha opiniões pessoais divergentes, que nós conseguimos chegar num consenso pelo setor, pensando em economia criativa, pensando em políticas estruturantes, né, para a nossa gestão cultural toda na cidade, né? Aqui só como conselho municipal de novo, né? Vou sempre reforçar isso para a gente não perder esse foco. Então, essa é a diferença, é saber até onde vai o meu gosto, o meu trabalho pessoal, as minhas opiniões e o que se aplica ao coletivo. Então, estar num conselho, fazer parte do trabalho do conselho é um trabalho coletivo. Muitas vezes você vai abrir mão de uma ideia a favor de outra e vice-versa, porque você tem que pensar no todo, não só no que beneficia você ou a sua classe artística, não, ao seu setor de trabalho. Sabe, eu sou da música, então eu acho que certas coisas tanto faz, tanto fez. Não. Estar num conselho é pensar no todo, é tentar pelo menos, né, se esforçar para conhecer mais do que é feito na tua cidade. Eu acho que isso é fundamental. E todo mundo sabe que a gente, obviamente, tem nossas preferências, tanto para assistir a um show, uma coisa, mas é muito importante que a gente conheça nossos coleguinhas, principalmente dentro da cidade, saber quem faz o quê, quem está com qual dificuldade, para que isso seja sempre muito claro dentro do conselho, justamente para que não tenhamos questões de ego, para que não tenhamos questões de... A gente brinca muito aqui, né, dos umbiguismos, né, do tipo, nossa, para mim, não, mas isso aqui que a fundação ou a secretaria está querendo fazer não é bom para mim. Se não deixar entrar com... Gente, eu vou ser assim, muito pequenininha, tá? Mas tipo, mas por que eu não posso pôr 2 propostas na lei de incentivo à cultura, se eu tenho tantos projetos bons? Sim, porque você vai dificultar o trabalho de pareceristas, às vezes não tem a quantidade adequada, o tempo é escasso, então põe uma só e a gente consegue contemplar mais gente da comunidade. Então, sabe, o conselho te obriga a ter esse tipo de pensamento, você tem que pensar no coletivo. E fato, de vários conselhos que eu já conheci, todas as encrencas, as picuinhas são geradas por pessoas que pensam no próprio umbigo, tá? Que estão ali no conselho achando que vão ter alguma vantagem lá na frente. E quer dizer, é um trabalho voluntário, né, gente? Então, tem que ser por amor à causa, tem que ser por amor ao coletivo. Então, vamos ao regimento. Bom, o que um regimento de conselho é? Pelo que eu averiguei, Marcos, acho que o conselho de vocês não tem regimento interno, né?
Tô errada? Tem Tem? regimento interno, né? Até, inclusive, a presidente do conselho está presente na sala, a Paula, ela é presidente do conselho e tem mais membros do conselho participando. Ai, legal. Não tem. Gente, se quiserem me interromper qualquer hora, se achar que eu falei bobagem, fala assim, mas pera, aqui não funciona assim. Fiquem à vontade, tá? Para a Uhum, gente ir não, mas trocando tem ideias. regimento interno, sim, tudo Ah, certinho. legal. Eu não consegui achar, mas a gente pode até depois, na A semana gente, que vem, falando de outras coisas, analisar isso também. Se puderem mandar depois também, Paula, eu fico agradecida. Eu adoro ler os regimentos dos outros lugares para ver se dá para melhorar o meu aqui. Mas seguimos. Então, como eu disse, o regimento define a composição das cadeiras, né? Então, quantas cadeiras são, quem ocupará essas cadeiras, a composição da diretoria executiva e competência de cada função. A diretoria executiva é a mesa, né? Presidência, aqui nós temos presidente, vice-presidente, 2 secretários, né? E aí tem as suas funções. O presidente é responsável por isso, vice-presidente, todas as funções acima na falta do presidente. A secretária, organização de atas e blá, 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 o segundo secretário, auxiliar o primeiro nas funções. Basicamente é isso, mas, como eu disse, cada nós, regimento... Pode falar, Marcos. Elaine, aqui nós temos a presidente e a vice-presidente, né? E nós temos a secretária executiva do conselho, que é uma funcionária efetiva da fundação, né? Para a gente não correr esse risco de quando troca a gestão, troca, né? Ah, Então, ótimo. ficou a Bia, que é a Bianca, nossa funcionária, ela faz o serviço de secretária executiva do conselho. Ótimo, ótimo. Nós aqui tivemos o cuidado de a presidência nunca pode ser assumida por uma cadeira governamental. Isso eu já vi em algumas cidades gerar vários problemas. Aqui também, não, a sociedade civil. Né? Ótimo. Então, já estamos alinhados, já está fácil. O regimento define as competências do Conselho Pleno, né, que é todas as participações, e as competências de conselheiro, que isso é uma coisa que existe muita confusão em quem chega no conselho pela primeira vez, qual é a função de um conselheiro. Então, o regimento ele é bem importante para isso, inclusive o regimento interno de um conselho, ele pode ser a base para os regimentos internos das câmaras setoriais. Aqui nós temos também isso, as câmaras setoriais, hoje elas têm os seus regimentos internos, que também definem como é eleita a sua representação, por exemplo, entre outras coisas, mas é um regimento bem mais simples que o do conselho. Do conselho acaba sendo muito amplo, né? Porque ele define, por exemplo, tudo que o conselho pode fazer como um órgão consultivo, tudo que ele pode fazer como deliberativo, e naquele juridiquês que a gente adora, né? Como umas frases que você olha e fala assim, hã? E também como você, dentro do seu conselho, você cria grupos menores, por exemplo, grupos de trabalho, comitês ou comissões, se você tiver um conselho de ética, esse tipo de coisa, né? Eu confesso que aqui o nosso regimento prevê, por exemplo, um conselho de ética, mas nós nunca conseguimos formá-lo, pelo menos desde das gestões que eu tenho acompanhado, até por falta de gente disponível para isso, né? Até agora ninguém fez essa demanda de que exista essa comissão de ética e também nunca ninguém se disponibilizou. Na verdade, para assumir as cadeiras já é, né, assim, 2 meses de conversa para as pessoas, justamente porque demanda tempo, requer dedicação e é voluntário. Tem que ser por amor à causa mesmo, né? A gente faz pensando, puxa vida, como que vai... Alguém tem que resolver essa questão, então vamos lá, estamos juntos, né? Basicamente, a maior dificuldade que a gente tem é essa, está todo mundo muito ocupado, às vezes a gente tem muitas ideias dentro do conselho, e é muito difícil. Nós estamos aqui, Itajaí, por exemplo, nós estamos com o GT, que é o grupo de trabalho, fazendo uma revisão da Lei de Incentivo à Cultura, na verdade, do edital da Lei de Incentivo à Cultura, para que ele seja mais fácil de ler, porque nós fizemos um fórum este ano,
em que foi um fórum de escuta, porque na LIC, com a questão online, acabou surgiram vários problemas com relação às avaliações, alguns proponentes tiveram dificuldades também, então fizemos um fórum de escuta. O que você, proponente da LIC, ou que gostaria de ser proponente da LIC e não foi por quê, né? Vem aqui e me fala. Então, tivemos um dia para assim, reclama, sessão de terapia, fala tudo que você quer. E no segundo fizemos, então agora você vai me trazer respostas. Você tem um problema, o que você acha que corrige? E aí, a partir disso, isso foi em junho, e desde junho a gente está com o GT trabalhando. Primeiro, né, foi tabulado tudo isso, foi apresentado para o pessoal o que se chegou de conclusão das escutas, as câmaras setoriais se manifestaram com algumas coisas que eram muito específicas, que cada grupo de cada área deveria responder, e agora, essa semana, terminamos a revisão do edital, contemplando essas demandas, de, por exemplo, melhorar a facilidade de leitura dele, para que ele ficasse mais fácil. Então, tudo isso quer dizer, por exemplo, nós estamos desde junho, e, na verdade, veio desde maio isso, na verdade, né, nós começamos. Quer dizer que a Fundação Cultural vai pegar a proposta de edital que nós fizemos e vai mudar tudo, né, vai colocar, nossa, não, de novo, porque somos deliberativos, mas nós, conselho, estamos falando, olha, Fundação, se você fizer desse jeito aqui, as pessoas vão ficar mais contentes, porque elas vão conseguir entender melhor, o processo vai ser mais dinâmico, vai gerar menos demanda por pergunta por e-mail, vai gerar menos dúvidas em geral, vai gerar menos recursos depois por causa disso. Então, esse GT da LIC, eu acho que é um exemplo de como a gente pode trabalhar um conselho, mas, de novo, por puro amor à causa, gente, só pensando que realmente as pessoas hoje têm uma dificuldade e que a gente está tentando resolver depois de ouvir o que a sociedade civil tinha a dizer. Então, basicamente é isso, é muito trabalho, mas sempre pensando no coletivo. A ideia do conselho é esse, reforçando, como a Bia disse, é o elo, né? Nós temos a gestão de um lado, temos a sociedade do outro. Então, o conselho é que traz as pessoas para falarem, serem ouvidas, e levar isso, em vez de 200 pessoas na sala de uma diretoria, da secretaria, a gente condensa isso, dá o devido encaminhamento, passa um filtro, porque às vezes a coisa é simplesmente muito emotiva, e é tão emotiva que as pessoas perdem a razão quando estão emotivas demais, ou se perdem na razão porque estão emotivas demais. Então, o conselho é sempre uma parte de tudo isso, que ele vai filtrar, vai ver qual é realmente o problema, vai se discutir, né, no pleno, todos vão opinar, vai ter votação, e daí se dá os devidos encaminhamentos para se levar isso adiante. São feitos ofícios, existe toda uma situação protocolar, que por mais que você fale, não, mas eu tenho acesso, eu vou na sala da secretária e resolvo tudo. Sim, mas existe uma questão protocolar. Você sai amanhã, a secretária sai amanhã, quem sabe o que vocês fizeram? Né? Então, a gente precisa dessa questão protocolar. Gente, olha, sociedade, vocês querem isso? Beleza, o conselho está aqui, fizemos isso, estamos encaminhando esse ofício. Secretária, está aqui, olha, essa é a nossa demanda. Agora, vamos marcar uma reunião para conversar? Ou vem a reunião do conselho esclarecer isso que está sendo questionado, né? Porque você deixa tudo muito transparente, muito... a gente tenta, eu como presidente, hoje eu tento muito isso. O que eu posso trazer da resposta, que não seja eu trazendo uma resposta da Fundação, mas venha a pessoa responsável pela Fundação Cultural ou pelo aquele tema em particular, dar uma resposta para os artistas, o setor que fez esse questionamento. Então, essa ligação que faz da gestão já com esse filtro de vamos ser pontual e objetivo para a resposta depois, que nem sempre agrada, mas que, né, pelo menos houve a comunicação, que isso que é importante. Eu acho que, na minha humilde opinião, é o papel fundamental do conselho, é o que eu acho que facilita muita coisa, sabe? É um trabalho que às vezes é muito cansativo, às vezes é até difícil, porque às vezes você conhece a pessoa, às vezes você conhece aquele,
e você tem que se isentar como conselheiro, como titular de Câmara Setorial ou como presidente de conselho, botar um passo atrás e olhar o todo, né? E lembrar qual a função do conselho, e não porque você... Cara, eu gosto muito do trabalho dessa pessoa e sei que tem um problema com a gestão, mas como conciliar isso só para não ser emotivo, né? Isso é bastante importante dentro do conselho, pegar realmente os problemas. E o contrário também, né? Eu posso falar por mim, eu tenho amigos dentro da Fundação Cultural, além de serem meus parceiros de profissão, serem gestores com os quais eu trabalho. Mas na hora que tem um problema, eu tenho que dizer, pera, vamos nos afastar, eu vou te tratar como senhora secretária, senhora diretora, você vai me tratar como senhora presidente, para a gente poder resolver e entrar num consenso e levar uma resposta a uma demanda, né? Então, é bastante, às vezes é meio complexo, mas é importante ter sempre essa visão. E a questão da voz de todo mundo, né? Dentro do conselho, as pessoas têm que ter voz, e às vezes você ouve coisa que você diz, gente, calma, vamos começar de novo. Mas também é a função de, às vezes, orientar. Às vezes a pessoa chega e não sabe nem como expor o problema dela, porque às vezes ela nunca conseguiu ter voz para isso, e dentro do conselho ela passa a ter voz. Então isso também é muito importante, né? Ter esse outro lado, de tantas pessoas que têm um trabalho... até assim, como eu vou dizer, uma visão política, porque estar num conselho também é isso, você precisa, além de ter a tua visão como artista, como produtor, ter a visão política do contexto em que você está trabalhando. Quem é o gestor que está na Secretaria de Cultura, na Fundação Cultural? Quem é a prefeitura? Qual a formação da Câmara de Vereadores? Por que algumas coisas são aprovadas, outras não são aprovadas? Qual o melhor meio de diálogo com essas pessoas? Né? Às vezes a gente vê que tem situações que nos revoltam, e a gente tem a vontade de ser muito combativo, sabe? Brigando mesmo. E aí você precisa ter essa visão política também, de tipo, eu bater de frente vai resolver? Ou, se eu der a volta, puxar aqui, chamar o vereador, a vereadora, a secretária de alguma coisa, a diretora, não sei o quê, conversar com essas pessoas, eu vou conseguir um resultado melhor? Trazer essas pessoas para o conselho, para elas darem a cara a tapa? Aquele vereador que se elegeu falando da cultura, não sei o quê, trazer ele para o conselho e falar, mas querido, então e agora? Olha só, estamos com esse problema aqui, como que você vai nos ajudar? Entende? Então, é muito importante isso, você ter essa visão política também, do teu cenário político, né? Não para fazer politicagem, veja bem a diferença, mas para ter a visão política, para saber como dialogar e com quem. Isso é extremamente importante dentro do conselho, porque cultura já é uma dificuldade, né, gente? Vamos falar a verdade. Eu realmente, assim, Marcos, não conheço a realidade de Indaial, mas é difícil em qualquer lugar. Todos os lugares que eu conheço, que eu tenho, as cidades aqui vizinhas, que eu tenho contato, é sempre assim, a gestão, a prefeitura, mesmo quando tem fundação cultural, quando tem secretaria, é sempre assim, é porque a educação, porque a segurança, coisa que dá voto, né? Vamos fazer obra que dá voto, mas que aparece, a gente asfalta a rua, mas tá, gente, e a cultura faz tanta coisa, eu posso apresentar para essas pessoas inúmeras coisas, números de arrecadação, tá? Porque eu já fiz esse levantamento, quanto a gente equivale em dinheiro para a prefeitura de Itajaí. Eu já fiz isso, com base nos meus projetos só, imagina, eu não fiz nem de tudo, de toda a lei de incentivo, por exemplo, mas eu sei quanto volta, eu boto nas minhas prestações de contas, quanto cada profissional ali pagou de imposto e quanto voltou para a prefeitura em recurso de ISS, sabe? Então, cara, a gente gera dinheiro, a gente, independente disso, somos trabalhadores, somos uma classe de trabalhadores, então não adianta falar, porque músico fica em casa tocando violão. Não, não é isso. E ator só sabe ficar reclamando do governo. Gente, são os estereótipos que, meu Deus do céu, né? Tá mais que na hora da gente derrubar isso e mostrar união, mostrar articulação, e o conselho é o lugar perfeito para isso, até para ter esses números. A gente não pode ser mais o que eles acham que a gente é.
né? Dentro do conselho é o melhor lugar para trocar ideias, para conhecer outras pessoas que sabem mais do que a gente, ou que sabem mais do que a gente em outras áreas, né? E a gente fazer essa troca, as setoriais, os conselhos são excelentes. Esse ano, em Itajaí, a Câmara de Audiovisual conseguiu colocar na rua um edital de desenvolvimento de projetos. Isso é uma coisa que vinha sendo batalhada há alguns anos dentro da setorial, e finalmente conseguimos. É um trabalho coletivo. Nós entregamos o edital praticamente pronto para a fundação e falamos, olha, para todo mundo que não pode fazer evento, não pode filmar, não pode sair, porque não pode aglomerar, vamos fazer desenvolvimento de projeto, o recurso está aí, nós estamos aqui precisando de dinheiro. É tudo dentro do conselho. Então, é extremamente importante essa articulação. Visão global, né? Eu trouxe aqui para a gente, já estou chegando ao fim da minha falação, que se vocês deixarem, eu fico horas falando aqui sobre política cultural, sobre conselhos, tudo, porque eu adoro isso. Duas referências muito boas para leitura. Uma é o próprio, do próprio Conselho Nacional, então está aí o linkzinho, depois eu posso passar esses links aqui, posso disponibilizar esse PowerPoint também aqui, essa apresentação, ela está no PDF, então está facinho para vocês abrirem esses links. Que é a estrutura e as atribuições do Conselho Nacional, e que tem a parte que fala especificamente dos conselhos de cultura, e depois, inclusive os municipais. E esse livro, que eu acho muito bom, ele é uma coleção, da coleção CUT da Universidade da Bahia, que é Políticas Culturais, Democracia e Conselhos de Cultura. É uma excelente referência também. Então, acho que são leituras básicas assim, que valem muito a pena. Tem mais um monte de coisa também que uma hora eu posso passar para vocês sobre essas literaturas. Esses dois links que eu estou passando aqui, eles estão totalmente disponíveis, são gratuitos, não é pirataria, então fiquem à vontade para baixar e ler. Elaine, E é isso. tem uma pergunta para você no chat lá. Tá, deixa eu abrir agora. Eu vou interromper o compartilhamento agora, tá? Para eu poder ver o chat também aqui. Porque eu fico assim, ó, porque eu tenho duas telas e fico com uma colinha aqui, mas aí também não dá para abrir tudo. Então, deixa eu ver aqui. Vamos lá, cadê o chat? Todo mundo assinou a lista de presença? Se precisar, eu colo aqui de novo. Acho que teve gente que entrou depois que eu tinha posto, né? Já achei aqui a pergunta, já vou responder. Aí que a pessoa vai copiar e ela acaba clicando. Aqui. Deixa eu ampliar aqui o tamanho, que essa tela eu não preciso mais ver, e fica mais fácil assim. Da Luana. Oi, Elaine. Oi. Como sugeres para trabalhar com esses dados estatísticos a nosso favor? Olha, Luana, eu fiz assim. Eu uso em todas as minhas prestações de contas, como eu te falei. E como eu já tenho a ideia aqui em Itajaí de quanto é a arrecadação, nas notas de Itajaí já vem inclusive discriminado qual é o percentual que fica para o município na forma de ISS, eu vou tabulando isso na hora que eu faço minha prestação de contas. Então, eu já coloco no meu relatório técnico, no relatório financeiro, eu tenho um item que eu sempre coloco, que é o impacto econômico do meu projeto. Então, o impacto econômico, ele entra quanto que eu gerei de emprego, qual foi o recurso médio pago aos profissionais envolvidos e quanto voltou para a cidade em impostos. Então, eu uso nesse sentido, porque eu tendo essa informação, eu posso usar até em novos projetos, de dizer, né, olha, o meu projeto ele vai empregar tantas pessoas, tal, e a estimativa que eu tenho para que do impacto econômico deste projeto é de tanto, porque eu já tenho isso anterior, eu uso esses dados dessa forma também nos meus projetos. Outra coisa é sempre que você precisa ter um diálogo com as entidades, com a gestão, a gente é muito comum nesse tempo agora que teve muita articulação dentro do setor cultural,
para aprovação da Aldir Blanc, liberação da Aldir Blanc, agora a parte 2, né? Paulo Gustavo, Ancine morrendo, bom, tudo que a gente sabe de ruim que está acontecendo, foram emitidas, redigidas muitas cartas de entidades do setor cultural para a gestão, né, em todas as esferas. Quando você precisa redigir essas cartas, você precisa desses dados, né? Então, como que você diz para o teu prefeita, não sei em Indaial o que é, me desculpem, se você diz, nós queremos que aumente o orçamento da cultura, porque nós geramos tantos de emprego, nós geramos tanto em impacto social com os nossos projetos, tantas pessoas, em média, são atendidas por projetos assim, assim, assado, além de tudo aquilo que a gente já sabe, né, porque a cultura promove na melhora do IDH e etc. Nós aqui do Conselhos, nós sabemos que o município consegue arrecadar da cultura tantos R$1.000 em média, entendeu? Isso são dados que, inclusive, fica fácil, assim, com aspas bem grandes. Se você tiver portal de transparência, essas coisas, você consegue... meu Deus, me fugiu a palavra. Eu não quero dizer reunir, mas tabular. Você pode tabular isso, né, para ter um resultado mais preciso, mas já aí é mais difícil. Talvez dentro do conselho, cada setorial trazendo as suas informações ajude bastante. Respondi? Elaine, eu acho que em todas as cidades a gente tem esse grande problema de que a cultura ela não se vê como prioridade jamais numa gestão pública, né? Mas também nem como uma das primeiras, né? Geralmente a gente, quando tem cortes numa cidade, a gente pode observar que a primeira é cultura, daí vem esporte e lazer e assim por diante, né? Então, é um choro, né? Eu acho geral do Brasil todo, porque acredito que nós ainda não temos uma intelectualidade cultural no Brasil para entender de como a cadeia da cultura ela traz tanto, né, de retorno, né, para a economia brasileira. Se a gente parar para analisar, a gente tem um show, né? Um show de um cantor, mas por detrás desse cantor não é só ele cantando, existe toda uma cadeia produtiva, cultural, para que esse evento acontecesse. E a gente tem essa dificuldade dos nossos gestores, não só em Indaial, acredito na grande maioria das cidades, de ver assim, a cultura ela serve para fazer as apresentaçõezinhas quando tem que aparecer, né? E também ela serve para quando a gente tem uma festa da cidade, para fazer uma grande movimentação, que vem um grande show, daí a cultura está presente, né? A gente vem bastante tempo tentando mudar essa visão, né? Para com a gestão, pela a gestão, mas é difícil, né? Eu só gostaria se você pudesse dar nessa tua fala, se nas cidades que você já passou, que você já foi produtora cultural, se existe isso mesmo, ou é só a nossa região que tem esses tropeços aqui, né? Então, eu vou sentar ali no canto e chorar um pouquinho antes de falar que é em todo lugar, tá? Peraí que eu já volto. Porque é realmente isso. É só olhar o cenário nacional, né? Eu tenho a impressão que, assim, vamos falar de governo federal. O governo federal não é que ele é burro, ele não sabe o valor da cultura. Não, é o contrário. O governo federal sabe a força que tem as ações culturais, por isso vamos minar essa galera, vamos acabar com eles, que é para eles não atrapalharem. Isso é uma coisa. Aí você vai descendo os degraus e a gente vai pensando em esferas cada vez menores, o quanto cada um se importa. E daí eu acho que vai da questão, sim, de conhecimento e de educação. Há gestores, e eu vou falar porque acompanhei muito de perto a campanha política dos últimos 2 anos para prefeitos e vereadores, já dentro do Conselho. Aqui em Itajaí nós fizemos, tanto em 2016 como em 2020, sabatinas com os candidatos a prefeito.
né, especificamente para eles falarem do que eles tinham planejado para a cultura, do que eles tinham pensado para a cultura dentro dos seus planos. E assim, tem alguns que dá vontade de chorar. Você vê que nós só chamamos esses candidatos quando eles já tinham um plano divulgado. Então, quando eles vieram, a gente já sabia o que ia ser, porque, né, a gente já tinha lido o plano. Então, existe sim o desconhecimento também. Existem candidatos, existem vereadores, existem candidatos que foram candidatos a prefeitos, que não têm ideia de quanto se arrecada com a cultura. Para a gente falar de números, vamos esquecer da parte toda emocional da arte, tudo que a arte traz de bem-estar. Porque, né, tá aí pandemia, não preciso falar nada sobre isso, quanto se consumiu de arte para aliviar tensões, quantas terapias envolvem arte para tratar os mais diversos problemas psiquiátricos, psicológicos, psiquiátricos, quanta coisa se trata através da arte, né? E não estou falando só de música ou de teatro, estou falando muito amplamente isso. Há várias terapias com várias coisas artísticas. Mas vamos falar só de número, que é o que eles entendem. Eles não sabem? Não sabem. Eu duvido que se você chamar a maioria dos vereadores da tua cidade e falar assim, quanto se arrecada com cultura na cidade? Eles não têm a menor ideia. Eles não têm a menor ideia. Porque alguns não sabem nem que para receber um cachê você tem que emitir nota fiscal num projeto. Que para receber um pagamento de uma contratação da prefeitura, pelo menos aqui em Itajaí é assim, aqui, é lindo, Itajaí tem edital para o encontro mercado, para tocar no mercado público, tem o edital do compra de espetáculos, eu emito nota para receber esse pagamento. Então, é lindo, é ótimo que tenha esses editais, mas eu estou gerando recurso. Além de eu estar trabalhando numa coisa que eu estou gerando outra movimentação, tem toda uma cadeia que essas pessoas não estão levando em conta. Como você disse, tem um evento, traz a musiquinha, porque quando falam diminutivo já acabou a conversa, né? Mas é só uma exposiçãozinha, não, a musiquinha ali já resolve, o showzinho já resolve. Gente, falando diminutivo, respira fundo se você quiser continuar a conversa, então, que dependendo do que for, esquece. Deixa pra lá, tá bom, valeu. Porque é assim, eles não sabem. Tem nota fiscal, tem dependendo de como é feito o pagamento, pega Elizabeth Anne, gente, pessoa física, 27,5% de imposto de renda. Como a gente gera muito imposto, a gente paga muito tributo, e cada pessoa da cadeia que está emitindo nota, que está emitindo um cupom fiscal, que está pagando, não sabe, a gente pode falar só de números com eles, não sabe, e isso é um problema generalizado. Por isso que a coisa é tão assim, isso que eu falei, é o estereótipo. Eu sei que tem uma coisa do artista que é inerente ao artista, ele tem uma visão diferente do mundo, e assim, pode pensar qualquer tipo de arte, se a pessoa está fazendo aquilo é porque ela já tem uma visão diferenciada, muitos não têm aquela diferença que eu sinto assim no Conselho já tivemos muito essa conversa, de usar o termo, por exemplo, produto cultural. Não quer dizer que eu estou vendendo minha alma para o diabo, gente, mas eu preciso nominar isso de um jeito para tratar com as pessoas que não sabem do que eu estou falando. Quando eu crio uma música, ela é um produto cultural. Quando eu escrevo um roteiro de um filme, ele é um produto cultural. Eu quero ter o dinheiro para produzir aquilo. Eu quero ter dinheiro para gravar minha música, eu quero que ela toque na rádio, que eu faça shows. São produtos culturais. Isso não quer dizer que você tem que fazer você é um cara do rock and roll, você vai tocar sertanejo porque está na moda. Entendeu? Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando é um produto, ponto. Você tem que entender que existe um mercado, existe um nicho. Mas o meu é muito específico, eu não tô... Minha música nunca vai tocar na rádio, mas você tem um nicho consumidor, então você é um produto, né? Você tem um produto, e isso não é ruim. Então, também é uma discussão que às vezes é válida até dentro da comunidade. Porque como que você se articula dentro de um conselho para fazer demandas, para exigir, como eu disse, as políticas estruturantes que vão fazer o setor cultural da tua cidade crescer, evoluir como economia criativa? Como que você vai ter dados estatísticos? Como que você vai ter esses números? Como que você vai entender tudo isso? Como que você vai ter todo esse diálogo dentro do conselho se a pessoa não consegue entender que ela está dentro de um ciclo?
Então, às vezes é uma conversa básica que você precisa começar mesmo, trazer as pessoas pela mão para o conselho e ter essas conversas, sabe? Ter essas coisas assim, tipo, não, cara, quando a gente fala produto, a gente não está sendo ofensivo, existe um ciclo, eu criei uma coisa, alguém consumiu uma coisa, se não foi consumida, isso não é um produto, porque é só meu, tá lá para mim, é meu hobby, né? Então, é diferente se você pôs no mercado, que é outro vilão, tem uma palavra também difícil, porque é sempre um vilão, mas se você pôs o seu produto para ser consumido, e que pode ser gratuitamente, sabe assim, eu fiz um projeto pela lei de incentivo e estou dando para as pessoas. Eu não estou esperando receber nada em troca, porque eu já recebi o fomento para fazer por esse lado aqui. Então, mas é um produto cultural e a gente tem que aprender, faz parte, acho que, desse desenvolvimento, desse fortalecimento e profissionalização e entender essa terminologia, porque a gente tem que conversar com gente que não entende de arte. Ponto. A função, inclusive, parte desse trabalho que eu falo do conselho, essa ligação entre sociedade civil e gestão, está nisso, é a gente saber traduzir o que essa pessoa falou, por como que o gestor vai entender. Porque senão, gente, não tem conversa. Elaine, essa tua fala, agora com a dona Marli ali, nós recebemos, agora nos últimos tempos, aqui a visita de alguns vereadores na fundação, e realmente, é como você falou, sabe, para eles a cultura é um mundo totalmente desconhecido, tá? Eles não conhecem, eles não fazem nem ideia do que tudo acontece por detrás da cultura, que a cultura é tão organizada. Tá? É isso que eu acho muito interessante, que eles não sabem que a cultura é tão organizada, que existe um sistema, que existe, né, planos, que existem metas e ações a serem, né, seguidas e cumpridas, né? E para eles não, para eles ainda é aquela coisinha, tu tem que ajudar o fulaninho que toca tal instrumento, tu tem que ajudar lá na comunidade aquela tia que não sei o quê, sabe? Dá um olharzinho, dá uma atençãozinha, né? E a dona Marli não me deixa mentir, quem está na fundação, desses nossos novos vereadores, nós tivemos, tá, 20% dos vereadores ainda, nós já estamos em setembro, tá, e não fizeram nenhuma visita na fundação. E olha que a nossa fundação não é só produtora de produtos culturais, como você falou. Ela é um lugar lindo de se visitar, porque é um parque público, tá? E o ar da graça a grande maioria dos vereadores nossos da nossa cidade ainda não tiveram ainda o ar da graça nesse ano ainda na fundação. Aposto que Mas, eles já foram né? na Secretaria de Obras. Com certeza, muitas vezes. Mas assim, o que você falou ali é realmente muito engrandecedor, porque a gente vê que Indaial não é diferente de outras cidades, as outras cidades também têm as mesmas mazelas da cultura, e essa sua fala de dizer que nós temos que ter produtos culturais, né, ter essa nomenclatura, explicar para as pessoas, principalmente para os gestores, que nós somos produtores de imposto também, que o nosso imposto está ali, né, ajudando no progresso da cidade, né, e não só trazendo arte, né, mas também recurso para o município estar trabalhando, né? Muito legal a sua fala ali, Elaine. Então, e tem muita coisa a mais, né? Band, fala. Eu quero só colaborar com um exemplo, né, da gestão do prefeito Leonel, lá de Balneário Pissarras, de 2013 a 2016, que quando ele assumiu, ele fez todo o processo para criar a Fundação Cultural, para organizar conselho e fazer todas os caminhos legais, né, para colocar essa documentação toda de sistema, plano, e ele se envolveu muito na época, né? Então, quando às vezes a gente tem um gestor, né, isso faz toda a diferença, e ele para mim ficou uma referência, porque ele era um cara, ele foi muito inteligente, como a cidade é pequena, né? E não tem dinheiro para fazer muito evento, fazer algumas coisas para, como diz o povo, se amostrar, né? Então, o que ele fazia? Ele criava, ele sentava com a gente e dizia, olha, eu quero que vocês criem o máximo de produtos culturais e ações e festas, festivais, mas com a temática cultural,
porque eu quero estar em cima do palanque em cada apresentação para falar e fazer propaganda das outras coisas que eu estou fazendo, junto com a cultura. Então, ele foi o cara que mais fez campanha, eu digo assim, e mostrou trabalho em cima de todas as ações, porque às vezes a gente fala de evento, né? Nem tudo que é cultural, os eventos são culturais, né? Que envolve turismo, envolve outras coisas. Mas quando a gente tem alguns gestores, e nesse caso, para mim, ele foi o único até hoje que eu vi fazer isso, ele se valeu muito da cultura para se reeleger, para mostrar para a cidade e tudo, tanto que hoje a cidade lá, né, mudou a gestão, eles não conseguiram tirar nem do local que é alugado o espaço da cultura, porque ela fidelizou naquele canto, naquele lugar, e a comunidade se empoderou. Por mais que o conselho tenha se enfraquecido, né, e tinha vereadores que ele trazia junto, os vereadores da base, todos sabiam, todos estavam presentes sempre, né? Então isso fortaleceu muito. E agora em Indaial, como vocês vão estar lançando, eu não sei se na Aldir Blanc vocês tiveram esse problema, mas eu acho que como vai ficar uma gestão de gerência e análise de projetos, por mais que a curadoria vai ser independente, talvez chegue algum vereador e faça o que a Elaine falou antes. Às vezes eles vêm para cima da gente, né, na gestão ou alguma coisa, e pedem para, e bem sendo sincero mesmo, né? Para mim, o vereador que vem e faz uma proposta dessa, uma fala dessa para a gente, não é nem dar uma olhadinha, né? Eles não falam nem uma olhadinha. Eles querem que a gente agilize uma forma para essa pessoa acessar o recurso. Aí eu digo, tá, mas como é que o senhor faz quando você vai lá para a prefeitura para acessar uma licitação? Você faz do mesmo jeito? Você vai lá na secretaria, pega todo esse teu achismo, essa coisa de balcão, e faz a mesma coisa para ganhar uma licitação? É assim que funciona? É assim que faz? Não, não é assim. Mas aqui o senhor está fazendo isso. Então, assim, não foi um, não foi dois. Então, assim, hoje, graças a Deus, eu sei quem são eles, né? Que já bateram na porta aqui, por exemplo, da cidade daqui, e que já fizeram esse tipo de proposta medíocre, né? Nojenta, e que e geralmente quem eles vêm representar são artistas que não conseguem se relacionar com qualquer seja a área afim ou as outras, e criam essas polêmicas, e eles mal sabem que isso não traz nem voto para eles depois, porque eles acham que vão lá, depois a família do cara vai trazer voto, vai fazer isso, vai fazer aquilo lá. Então, assim, hoje o vereador que faz isso, cara, ele não está noção do tiro no pé que ele está dando. Principalmente na nossa área, que cada vez mais, né, participando dessas ações de formação, conhecimento, esclarecimento, quando eles vêm para conversar com a gente, ou quando eles batem num local como a gente, né, na estrutura administrativa ou num evento, eles ficam até com vergonha. E às vezes eles não vão nos eventos por vergonha, gente. Porque eles chegam lá, eles são até convidados, eles não vão por vergonha de chegar lá e não saber nem como se postar. Então é isso, assim, só para colaborar um pouco. Tudo bem? Oi, Lelo, tudo bem? Pois então, a gente comenta aqui de questões políticas e assim por diante, né? Nosso conselho é um conselho decorativo, está lá na lei, bem bonitinho, né? A gente não é deliberativo, a gente é decorativo, opinativo. Ai, a tua roupa hoje está linda, esse teu quadro aí atrás está maravilhoso, né? E essa gestão está aí, esse é o 5º ano, ele se reelegeu ano passado, correto? E a lei de conselho, essa é a 4ª lei de conselho, né? Toda vez que a gente pede alguma coisa para fazer, a lei está errada. A lei não está errada. Realmente, a lei está errada, né? Instalou aqui, de uma maneira tal, com este gestor, e na primeira reunião do conselho deste ano, eu sou conselheiro suplente, já fui titular, agora estou suplente, quando discutimos ali a questão do fundo, né, com muita dor, vamos dar 50 mil reais para o fundo e vamos deixar assim tabelado.
vamos deixar 50 mil reais no fundo, mas 50 mil dividido em 5 parcelas, né? E 10 mil por cada mês, e vamos destinar cada situação para essa exposição, para essa feirinha, né? E isso foi feito nesta gestão, no começo desta gestão, deste ano, né? Então, não, é muito dolorido para a classe artística ter essa situação, né? O valor oferecido para o conselho da fundação para o fundo é o valor que era gasto até o ano passado, ou até o ano retrasado, ano passado, ano pandêmico, com uma bandinha financiada pela prefeitura, bancada por vereador, contratada via vereador, né? Isso está entalado aqui há muito tempo, né? E é muito triste ver candidato a vereador pedir lá no seu planinho de governo, diz que vamos, educação, cultura e esporte, vamos valorizar a educação, vamos valorizar o esporte promovendo isso, e cultura, cri. Determinado vereador não se elegeu, coloca-se um cargo comissionado para gerenciar a cultura, infelizmente. Lelo, a gente passou algo similar aqui. Quando eu cheguei a Itajaí, eu não sou natural da cidade, nós tínhamos uma gestão na cultura que era exatamente isso. A gente tinha, que vinha da prefeitura, claro, né? Mas era um partido que estava dentro da pasta da cultura, da nossa fundação, e era totalmente indicação política, não era indicação técnica, óbvio, porque nem sabiam o que era isso, e nós tínhamos esse problema. E o nosso conselho estava muito esvaziado. Eu cheguei a ir à reunião que tinha, assim, o presidente, o vice e mais 3 pessoas. Inclusive, chegou a sair na época, aí nós começamos a nos articular para mudar isso também. E aí chegou até a sair no jornal local, aqui o Diarinho, vocês devem conhecer, foto da reunião do conselho ali com meia dúzia de pessoas, e o conselho, as pessoas, os artistas, né, pediram essa pauta no jornal para falar, olha o que essa gestão está causando. Então, é difícil mudar? Cara, é difícil mudar porque só vai mudar com voto, e aí é um trabalho intenso, que foi o que aconteceu aqui, a gente conseguiu mudar a gestão, que inicialmente trouxe, pelo menos, né, a nossa gestão técnica para a Fundação Cultural. Com essa mudança de gestão, nós conseguimos também mudar o conselho, porque a pessoa que também estava presidente do conselho na época, também teve uma mudança de regimento que nós fizemos, porque a pessoa que estava presidente na época era uma pessoa que estava dentro da Câmara de Vereadores, mas que também não estava muito interessada em nada, só mais fingia ser da cultura do que é realmente, tanto que agora desapareceu. E com essa mudança, a gente conseguiu, aos poucos, trazendo as pessoas de volta e se articularem. Na gestão passada do Conselho, antes da minha, já foi feito um grande trabalho. Hoje, nossa reunião mensal traz, em média, 50 pessoas, 50 artistas, né, de diferentes áreas para a reunião, que estão ali ouvindo e debatendo, e a gente convida, e a gente tem participação hoje de representante da Câmara de Vereadores. Em 2020, conseguimos eleger uma vereadora cuja bandeira é a cultura, que inclusive faz um trabalho excelente e que está apanhando pra caramba dentro da Câmara, né? Porque o Vanderlei sabe, justamente porque não foi uma coisa de tipo usar essa bandeira para isso, para aquilo. Não, ela é realmente uma pessoa, foi diretora da Fundação Cultural. É um processo doloroso, demorado, cansativo, mas que funcionou aqui, mas que só funciona no voto. Infelizmente é isso, eu não tenho outra. Não existe uma fórmula, vocês devem saber melhor que eu, né? Que você está nessa. Pode falar. Não estou querendo desabafar, simplesmente desabafar, né? Mas é aquela situação. Nós estamos no 5º gestor de cultura, em menos de 5 anos.
né? Tem gestor que ficou ali interino durante 6 meses e não fez nada. Tem gestor, Paula, me diga se não, o terceiro gestor de cultura abandonou, nem dar o oi, tchau, se despedir do conselho, teve competência para fazer, né? Saiu corrido. A gente não sabe por que saiu, né? Fica muito estranho e muito doloroso para quem produz cultura essa situação, né? Lembrando que a lei de cultura só está saindo, muitas vezes, porque a gestora anterior de cultura foi pega mentindo. Não uma, não duas, não 3 vezes. Foi pega mentindo. Inúmeras vezes teve a ousadia de me dizer, prova que essa lei existe. No dia seguinte, eu trouxe a lei impressa para ele, para a Itacuja. Mas tem um parecer do Tribunal de Contas. Eu estou esperando até hoje esse parecer do Tribunal de Contas na minha mão. Hoje, essa ex-servidora pública, agora aposentada, mas em cargo de confiança, atravessa a rua para não ter o desgosto de conversar comigo. Né? Chega de hipocrisia. É lamentável, né, Laila? Então, mas aí é que tá, a única coisa que eu poderia te falar aqui, né? Não vivo a sua realidade, estou ouvindo o teu relato, que é um pouco do que, como eu te disse, Wanderlei é testemunha da gestão que nós tínhamos anteriormente. Cara, é a articulação da classe, nós só conseguimos colocar uma vereadora na Câmara porque nós fizemos um trabalho de trazer as pessoas para conversar, nós só conseguimos fazer com que as pessoas avaliassem bem os candidatos a prefeito, porque trouxemos para o Conselho. O Conselho foi um grande articulador, né? E como eu te disse, as pessoas estão vindo. Aí a gente vê por aqui. Me parece que também o Conselho também está esvaziado e provavelmente pelo mesmo motivo que nós tivemos aqui, justamente porque gestões foram, imagina, em 5 anos, 5 parece federal, né, cara? Assim, vai trocando, porque, né, você não é meu amiguinho mais, troca. E é o que acontece, gente. Desculpa, mas assim, a gente vai ter que ser na articulação, é no voto, essas mudanças. É a única coisa que super te entendo, Lelo, de novo, como eu te disse que a gente passou aqui, a gente tinha uma lei de incentivo que nunca deixou de ser realizada, mas que ia ser cortado o orçamento, e teve briga do conselho, e teve matéria no jornal de novo para que isso não acontecesse. Inclusive, onde achei esses dias aqui nos meus arquivos fazendo backup, aquela foto, aquela capa do diarinho. Parte da história, né? Mas, Parte da assim, história. Nós tivemos questão de projetos. Hoje, toda essa mudança ocorreu porque e tivemos esse trabalho que eu te falei desse GT que estamos fazendo da lei. Por quê? Porque a gente tem também relato da gestão anterior, lá da outra prefeitura. Eu falo por mim, eu tive um projeto que, quando eu pedi o parecer, ele tirou nota 10 e ele não foi contemplado. Eu sei do amigo que descobriu depois um projeto que nunca foi aberto em envelope. Por quê? A fundação recebia e, cara, não gosto dessa pessoa, deixa para lá. E a gente conseguiu, via conselho, pressionar, trazer essa outra gestão, através do voto, através da articulação com todo mundo, mudar toda a gestão, mudar o candidato, mudar para que as coisas... Hoje tem edital para seleção dos pareceristas, a gente está revendo até esse edital para torná-lo melhor e que a seleção dos pareceristas seja mais adequada, para que eles façam uma avaliação que mais clara para a gente, proponente, entender por que eles deram nota baixa ou não para um projeto. Estamos pensando como tornar isso o mais transparente possível e que tudo isso esteja em lei, justamente para fazer o que você fez. Não, mas está aqui a lei, querida, não dá de louco comigo, não. A lei está aqui, você tem que cumprir, acabou. É difícil, requer tempo e vontade. Eu acho bacana, Elaine, ali para emendar um pouquinho aqui, para fazer uma costura e balizar um pouco aqui no que o Lelo falou e um pouco da gestão atual, né, que está promovendo essa ação. Eu acho que seria diferente, não teria sentido fazer esse fórum, fazer esse momento, se fosse para ouvir só coisas que, né,
tá tudo legal, tá tudo ótimo, tá tudo funcionando. Então, eu acho que louvável esse momento aqui que está tendo aqui, justamente para que a própria fundação, as pessoas que estão organizando, também né, se norteiem por esse trabalho, esse momento, por essas falas. E hoje, muitos são os que se fecham, não deixam a gente falar, seja qualquer que seja a instância. E aqui está um momento de debate, de falar. Então, acho que é muito louvável e seguir nesse caminho, sabe? Dessa construção, nesse diálogo, nesses momentos de conversa, com voto, com levar. E não deixar aquela coisa, eu vou desistir, porque esse foi desse jeito, esse foi daquele jeito. Eu acho que sempre há esse caminho, como a gente fez aqui em Itajaí, a gente sofreu muito. Eu sofri perseguição política, que eu tive que trabalhar fora da cidade por quase 8 anos. Foi uma perseguição, assim, quando eu falo que existe perseguição, ela existe assim, e existe escrachada, né? Eu sofri muito, muito, mas muito mesmo, assim, sabe? De ter que trabalhar 8 anos fora da cidade. E quando eu voltei, de forma alguma, algumas das pessoas que na época fizeram parte de toda essa turma que fazia esse movimento, não fiz nada semelhante ao que eles fizeram. Só revidei com bondade, generosidade e compaixão por pessoas que agem dessa forma. Então, assim, hoje eu consegui, eu acho que numa escala de evolução espiritual, chegar num caminho que eu acho que talvez eles nunca cheguem. Então, eu acho que, assim, o caminho sempre vai ser, para mim, e eu sempre recomendo, o diálogo, o respeito, esses momentos que a gente tem aqui, porque pode ser, assim, que demore um tempo, mas no tempo certo, as coisas chegam e elas se assentam. Talvez para aquele assunto, para aquela situação, né? Eu acho que estar aqui conversando e ouvindo esse momento, ele faz com que, de alguma forma, as coisas também vão para fora. A fala, ela ganha proporções, ela vai tomando outros volumes, né? E se encaminhando. Então, acho que isso é produtivo, a gestão está atenta e eu fico feliz porque está fazendo e promovendo isso para que futuramente não se faça ou se não cometa equívocos, né, com relação a isso. Acho que é muito bacana. Eu parabenizo, né, a fala do Léo por estar trazendo isso, mas eu quero, né, enaltecer a Marli, o Marcos e o pessoal do Conselho e da Fundação por estar abrindo esse momento, principalmente para levar esse tipo de, né, porque poderia ser diferente aqui só, e também não daria sentido de estar aqui nesse momento só para dizer, vocês estão trabalhando bem, bababá, seria uma demagogia tosca, né? Então, é importante esses momentos para enriquecer, principalmente o diálogo e estreitar essas linhas sem que elas tenham muito ruído, né? Pode falar, Marco. Boa tarde a todos. Na verdade, a grande questão aqui é que, infelizmente, as 2 últimas gestões foram de pessoas que não eram sensíveis à cultura. Esse é o ponto. Então, todo mundo sabe que o atual prefeito não é sensível à cultura e não é sensível ao patrimônio histórico, que nós, como presidente da Marim, lido Associação dos Amigos do Arquivo Histórico de Indaial, lido com isso semanalmente, diariamente, anualmente, todos os meses, brigando para preservar patrimônio histórico edificado, preservar a história da cidade, e muito disso passa pela sensibilidade do gestor público, e aí por gestor não a gestão da fundação especificamente, mas prefeito, Câmara de Vereadores, que não são sensíveis à cultura. Quando a lei atual foi mudada, nós tivemos uma reunião com o procurador-geral do município às 14h, no dia 8 de março, nós tivemos uma reunião que começou às 14 horas. Às 8 horas da manhã do dia 8 de março,
esse procurador-geral do município já tinha protocolado na Câmara de Vereadores a mudança da lei, com argumentos completamente falaciosos, que nós derrubamos um por um, mas cujo presidente da Câmara de Vereadores disse: não, a gente já discutiu, já aprovou, não vamos, a lei está mudada, é 100 mil e está legal, dei-se por satisfeito. Então, passa por articulação, passa por comprometimento dos artistas, principalmente, e daí o pessoal que me acompanha nesses 2 anos do Conselho sabe o quanto eu batalhei, estou cobrando a criação dessas câmaras setoriais, porque eu acho que é fundamental isso para que os artistas se organizem, que também é muito cômodo. Não aconteceu, eu não expus porque a Fundação não me convidou para expor. Felizmente, também passa por uma acomodação dos artistas. Mas tudo, reforçando ou resumindo o que a Elaine falou, passa por articulação política. E nós só vamos ter força política com um conselho mais forte, com a criação dessas câmaras setoriais. Isso mesmo, Marco. De novo, reforço, a gente só conseguiu mudança a partir do momento que a classe se uniu realmente dentro do conselho, dentro das câmaras, se reorganizaram. Surgiu, inclusive, uma câmara setorial que nós não tínhamos para a comunidade afro, que é de culturas e expressões culturas e expressões culturais afro-brasileiras, que é o nome dela. Com isso, nós conseguimos ganhar força de novo e fazer todas essas mudanças. Mas eu estou te falando de um processo de 4 anos de trabalho, depois mais 2 de nova gestão, e mais agora, mais os 2 de última gestão, e mais esse primeiro, que o prefeito também foi reeleito, né? É complicadíssimo, não é fácil, mas se a gente justamente joga a toalha porque fala, ai, cara, vou dar um exemplo. Durante o ano passado inteiro, eu estive em várias comissões ligadas ao Aldir Blanc. Chegava uma hora que eu falava, gente, eu vou jogar a toalha, eu não aguento mais, eu não aguento mais ler, eu não aguento mais assistir palestra, participar de conferência, eu não aguento mais ouvir esses deputados falando bobagem enquanto tem 2, 3 fazendo tudo acontecer. Mas a gente não pode, você tem que deitar, dormir e acordar no outro dia, pronto, é mais um dia, vamos lá. Porque é a única coisa que eu posso fazer, tanto que eu só aceitei quando foi o Vanderlei que me convidou, ele já estava na gestão anterior do nosso conselho, e ele me convidou para ser presidente. Eu só aceitei porque as pessoas já estavam, não sabia que ia ter uma pandemia, quero deixar isso bem claro, eu só aceitei justamente nessa vontade de, gente, as pessoas estão hoje trabalhando, então vamos seguir com o trabalho que o presidente anterior começou, porque a gente precisa manter isso. E eu me senti capaz de fazer essa parte, de fazer essa articulação, de conseguir propor esses diálogos, e tem funcionado, né? O nosso fórum, nós tivemos quase 100 pessoas em cada dia falando, colocando suas ideias, como eu disse, né? Foi um fórum, o nome dele foi Fórum de Escuta da LIC. As pessoas vieram para falar, né? E agora estamos com todo esse restante. As sabatinas com os prefeitos também teve muita gente participando, fazendo várias perguntas com relação à cultura, todo mundo sabendo o que perguntar, o que estava falando, do que eles estavam falando, né? Muito essa tomada, assim, a propriedade de cada coisa, né? A gente precisa ter a propriedade, cada artista, cada produtor cultural tem que ter propriedade do que ele faz, do que ele fala, para que essa articulação funcione. Senão não sai do lugar, porque é trabalhoso, é cansativo, tem hora que dá vontade de simplesmente falar, chega, gente, eu vou vender pastel, porque é mais fácil vender pastel e caldo de cana do que trabalhar com cultura. Na verdade, eu já cheguei à conclusão que é mais fácil fazer várias coisas do que trabalhar com cultura, mas eu amo muito isso. Então, gente, é isso que eu tenho para dizer. O resto a gente
Eu falo que eu fico até religiosa nessas horas, né? Nessas horas eu falo, gente, a gente entrega a Deus que vai dar certo porque a gente está trabalhando, a gente não está sentado rezando, nem esperando que aconteça, a gente trabalha por isso. Então, Lembrando, Elaine, que aqui em Itajaí a gente teve que fazer um resgate, né? Aqui em Uhum. Itajaí, para vocês terem uma ideia de como estava abandonada a questão do conselho, eu saía de outra cidade para participar das reuniões, eu chegava, tinha 1 ou 2 pessoas e não tinha reunião. A Câmara Setorial de Literatura, a literatura foi extinta. Ela estava com outra setorial. Porque né, a outra setorial olhou e falou, não, gente, não pode deixar assumir a literatura, bota ela aqui e um dia ela volta. Então, foram 2 anos, de 2017 até 2018, 2019, reativando essas setoriais, e isso foi da municipalidade, com as pessoas de outras setoriais engajadas no movimento de vamos fazer as coisas acontecerem. Então, assim, há que se fazer muita construção, e para depois, sim, estabelecer esses diálogos com a Fundação, com a Câmara de Vereadores, com os poderes. Então, assim, hoje, às vezes a gente chega aqui e fala lá eu estou falando isso, a Elaine também, com voz de quem passou por um processo, e esse caminho, por mais que tenha sido torturoso, né, árduo, ele chegou a esse momento, né, de ter essa maturidade, ter as setoriais funcionando e funcionando bem, porque a gente conseguiu fazer assim uma setorial ajudar a outra, e construção, e muita conversa e diálogo, principalmente na base que estava ali de conselhos e membros da comunidade artística, para depois conversar com os poderes. Então, eu acho que agora, nesse momento em Indaial, por mais que esteja, 5 anos, eu acho que tem que realmente reativar as setoriais. Hoje, por exemplo, eu acho que o número que está aqui, pelo que eu conheço de Indaial, tem muita gente fazedora de arte, produzindo, por mais que esteja sendo gravado, esse momento aqui vai ficar disponível, e esse espaço é importante para essas discussões, para essas falas. Então, as pessoas deveriam estar aqui, avisadas foram, porque hoje só não sabe quem não quer, porque as informações estão largadas e repassadas né, de ampla forma. Então, acho que assim, assim como esse momento, há que se planejar e há que se conversar muito, porque depois fica mais complicado e só reivindicar e bater, ou querer, ou acusar, ou levar, porque aí fica aquela fala sozinha, fica aquela fala perdida, e as pessoas às vezes não dão nem importância, porque é um só que fazendo barulho. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa caminhar nesse caminho de construção de respeito e se juntar nesse momento, uma setorial ajudar a outra. Já fizemos isso, já fizemos. Como a Elaine falou, a gente já faz há 20 anos. Eu fiz parte, gente, do primeiro conselho e do primeiro grupo de delegados que fez o Plano Nacional de Cultura há 20 anos atrás. Então, assim, há 20 anos atrás, desde aquela data, eu estou lutando, batalhando pela, né? Só eu sei o quanto a gente fez para o Ministério da Cultura não ser extinto, e quantas foram as lutas e ainda são e vão continuar sendo. Sei que é difícil, mas não, enquanto eu tiver a veia artística falando mais alto, eu não vou abrir mão. E vai ser sempre a discussão. Mas eu aprendi que eu não vou ficar fazendo ela em rede social sozinho, não vou para frente com o vereador sozinho, eu vou fazer com a setorial ou com o meu grupo organizado, ou com a classe artística ou com os meus pares. Então, esse é o caminho mais correto, e nos lugares, nos espaços corretos para isso. Porque senão a gente só fala, fica naquele universo e não chega a lugar nenhum. Esse é exatamente o ponto. O essencial é essa articulação política que a Elaine falou, que você está reforçando também, Vanderlei. Hoje são o quê? Os 6 chatos do Conselho de Cultura querendo fazer. O que é preciso é se construir um patrimônio político, ou seja, 100 chatos que fazem cultura, movimento, são capazes de mudar a opinião do prefeito. Esses 6 chatos que estão fazendo cultura há 20 anos vão continuar dependendo das migalhas da Câmara de Vereadores, da boa vontade do prefeito e do trabalho e do esforço da Fundação e dos seus funcionários.
quando a gente é chato e cobra e fala, não, mas o regimento interno fala isso, a lei diz isso, a gente não está sendo chato. Muitas vezes a gente está, sim, querendo proteger os próprios gestores de cultura, os próprios funcionários da fundação. Porque mais tarde eles podem ser responsabilizados, porque a lei dizia um negócio e acabou, não, mas o prefeito mandou fazer diferente, vamos fazer porque sempre foi feito assim. Então, é essencial, momentos como esse, e construir, a partir do próximo Fórum de Cultura, uma representatividade e uma força política, no sentido de, quanto mais gente trabalhando pela cultura, maior a nossa chance de mudar e de influenciar os vereadores na questão cultural. Obrigado, Elaine. Eu vou precisar sair agora, a gente tem um compromisso. Foi um prazer ouvir. Também, Marcos. Muito obrigada pela participação. E vocês têm agora uma semana para regimentar o pessoal para estar lá na conferência sábado que vem. Então, Marcos, Marli, acho que vocês podem fazer o encerramento. Então, Elaine, em nome da Fundação Indaialense de Cultura, eu quero agradecer a sua presença, a sua contribuição para conosco, a presença do Vanderlei, dos demais participantes, e quero deixar o convite para a nossa 4ª conferência no próximo sábado, onde vamos tratar dos estudos, e avaliação das metas alcançadas do Plano Municipal de Cultura, bem como a eleição do novo Conselho de Cultura. Obrigada a todos, uma boa noite, um bom fim de semana, que Deus nos abençoe. Eu só tenho a agradecer, Elaine e Vanderlei, pela parceria, a agradecer a todos os que estão presentes. Eu acho que tudo é muito válido, para o crescimento não só do Conselho, mas de todos os gestores culturais, e todas as pessoas da cultura que fazem parte da cultura. O Marcos falou uma coisa muito importante ali, e eu não falando como parte da gestão, e sim como artista também. Nós, artistas, Marcos, deixamos a desejar muitos, e muitos anos nós viemos fazendo de conta, sempre as mesmas pessoas batendo nas mesmas teclas, Eu acho que o setor cultural, ele precisa, sim, dessa acordada também. Hoje temos aí o sistema, o plano, o fundo funcionando, então acho que é preciso que os artistas venham junto, com a gestão para fazer a coisa acontecer, Elaine, tu vai gravar, deixar salvo ali para a gente, depois passa o link certinho para nós, porque eu não vou fazer isso, porque a minha internet aqui é muito instável, tá, para isso, mas nossos agradecimentos, Vanderlei e Elaine, ficam à vontade, tá? Vamos fazer a foto? Todo mundo Vamos fazer a foto. Fizemos a foto. Dá até sorrisão. O Lelo, Lelo sorria. Vamos lá, Elaine, você faz uma bonita nossa e deixa eu ajeitar o cabelo aqui. Isso, Marcos, por favor. Ajeita o cabelo. Vamos ajeitar. O Marco também está aí. O Marco também é da turma. O Marco e a Luana não abriram, ó. Mas vamos Lelo assim. Tá quase. Foi. Ó, atrás tá lá, viu? Aí, Luana, por favor, arruma o cabelo. Vamos lá. Deu, gente. Só o Marcos não apareceu. Ele falou, eu tô de saída, eu acho que ele já saiu. Mas então tá, gente. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Vanderlei, por me chamar também. Sábado que vem estaremos pessoalmente aí para trocar ideias. E, galera, não tem jeito, traz o povo pela mão mesmo. É exaustivo, é cansativo. Como eu disse, tem hora que dá vontade de desistir de tudo e vender pastel na feira. Mas é esse o caminho, não tem jeito. Vocês que estão percorrendo igual o Lelo, tem jeito de que está nessa também há bastante tempo, né? Então, já sabe como que é. Pastel de camarão? Né? A gente leva daqui de Itajaí, fresquinho. Valeu, queridos. Até sábado que vem. Obrigada. Sábado que vem, a gente está presente pessoalmente. Tchau, tchau. Bom fim de